Bíblia de Estudo do Expositor. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Capítulo 1. 4004 a.C. A criação original. No princípio, refere-se ao início da criação, ou pelo menos quando nos referimos à criação deste universo. O Deus não formado, sem feitura prévia, incriado, não tendo nenhum começo. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Deus. A frase, no princípio Deus, explica a primeira causa de todas as coisas com respeito à criação. Criou os céus e a terra, porque Deus criou todo o universo. Caos. E a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia. Chegou a ser assim depois de um acontecimento catastrófico. Este acontecimento foi o resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus, o qual teve lugar em algum tempo da eternidade passada. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, movia-se sobre a superfície das águas. Significa o mover do Espírito Santo e o começo da vida. O primeiro dia. E disse Deus, expressa a maneira pela qual a criação ou a nova criação foi efetuada. Esta frase é utilizada 10 vezes, e de maneira exata, com exceção da última vez, onde diz, e o Senhor Deus disse, Gênesis capítulo 2, versículo 18, haja a luz, e houve a luz. Deus é a essência da luz. João capítulo 1, versículos 4 a 9. A palavra de Deus é de tal magnitude que a luz continua alargando-se no universo à razão de 299.460 quilômetros, 186 mil milhas por segundo. E viu Deus que a luz era boa, fez o que foi projetado a fazer. E Deus separou a luz das trevas. Se refere ao fato de que já houve períodos de luz e escuridão. A escuridão é simplesmente a ausência de luz. E chamou Deus a luz dia, uma descrição de caráter, e as trevas chamou noite. Tem que ver com a revolução da terra. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Dias de 24 horas literais. O segundo dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Refere-se a uma expansão entre as águas, por assim dizer, chamada atmosfera, para que separe as águas das águas, a água das chuvas nas nuvens e a água na terra. E fez Deus o firmamento. Há uma diferença entre fez e criou. Fez se refere a algo já criado, mas devolvido a uma existência útil. E separou as águas que estavam debaixo do firmamento, os oceanos, os mares, os rios, etc., das águas que estavam sobre a expansão. Água nas nuvens que cai sobre a terra, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. A palavra tal como se utiliza aqui se refere à atmosfera ao redor da terra. E foi a tarde e a manhã o segundo dia, um período de tempo de 24 horas. O terceiro dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar. Refere-se aos lugares destinados às águas na terra, os mares, oceanos, rios, etc. E apareça a porção seca, e assim foi. Refere-se aos continentes sendo formados, exigindo grandes convulsões na terra. E chamou Deus a porção seca terra. Refere-se ao Ser Supremo que nomeia o que ele criou.
E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, aprovação divina. E disse Deus, produza a terra erva verde, uma cobertura, erva que dê semente, vegetais, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie. Indica que os diferentes gêneros de plantas já foram fixados, e que sua semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. O dogma moderno da origem das espécies pelo desenvolvimento evolucionário não é bíblico. E a terra produziu erva verde, pela palavra de Deus, erva que dá semente segundo a sua espécie, e árvore que dá fruto cuja semente está nela segundo a sua espécie. A primeira criação da vida vegetal não procede da semente, e sim através do poder da palavra. E viu Deus que era bom. Não se refere somente ao fato da criação, mas também à ordem da criação. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro, o terceiro dia. Neste dia aconteceu a primeira criação da vida, quer dizer, as plantas, etc. E o quarto dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Deus não está aqui criando o sol, a lua e as estrelas, pois isso já se criou no princípio. E sejam eles para sinais e estações determinadas e para dias e anos. Em essência se refere à hora. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi. Proclama o fato de que Deus disse, e sua palavra gloriosa continha tanto poder que estes corpos planetários concluíam a sua função prescrita. E fez Deus os dois grandes luminares, o sol e a lua, o luminar maior para governar o dia, o sol, e o luminar menor para governar a noite. De fato, a lua não tem luz em si mesmo, pois é um reflexo do sol, portanto muito menor, tal como o diz as Escrituras. E fez também as estrelas. Deus criou o sol, a lua e as estrelas em algum período de tempo desconhecido, no princípio. E depois, ao preparar a terra para o homem, ele fez, quer dizer, centrou-os em relação à terra, regulou-os, como portadores de luz, como medidores de tempo e como veículos de revelação. Salmo 19. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar sobre a terra. Refere-se à sua função. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Tudo está agora preparado para animar a vida, quer dizer, a vida animal em contraposição à vida vegetal. E foi a tarde e a manhã o quarto dia. O quinto dia. E disse Deus, produzam as águas répteis de alma vivente e aves que voem sobre a terra na aberta expansão dos céus. Neste caso, as criaturas do mar se distinguem de todas as criações anteriores, e em particular da vegetação, como dotados de um princípio vital, o que não é aceitável e certamente contradiz a conhecida verdade de que os vegetais são organismos vivos. Mas, na realidade, o princípio da vida do reino animal é diferente do princípio do reino vegetal. E criou Deus as grandes baleias, todo réptil vivo que anda se arrastando, que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave de asas segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Umas 10 vezes no primeiro capítulo de Gênesis, a frase
segundo a sua espécie ou similar se utiliza, o que derruba por completo a teoria da evolução. A ciência nunca pôde cruzar essa barreira e de fato nunca poderá. Ou seja, não há tal coisa como um animal que é meio aquático e meio terrestre. Além disso, não há tal coisa como um peixe que é metade baleia e metade tubarão. A barreira entre as diferentes espécies irá sempre prosseguir. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Cabe perguntar a razão pela que Deus não abençoou a vida vegetal? Destes, Moisés diz simplesmente que Deus viu que era bom, mas ele não os abençoou. Mas aqui Deus começa uma nova forma de propagação, quer dizer, que a partir dos corpos viventes se produziriam outros corpos viventes similares, que não é certo no caso das árvores e os vegetais. A pereira, por exemplo, não produz outra pereira, a não ser só uma pera, enquanto que uma ave produz uma ave e um peixe produz um peixe, etc. Aqui, então, é uma nova obra original, de um corpo vivente se propagando a outros por si mesmo. De fato, a bênção de Deus significa a propagação. Sua bênção é tão poderosa para propagar como sua maldição é para cortar. E foi a tarde e a manhã o quinto dia. O sexto dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo a sua espécie, bestas e serpentes e animais da terra, segundo a sua espécie. E assim foi. Declara o fato de que Deus não deixa nada vazio no que ele tem feito, mas sim subministra de sua provisão e riqueza. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e todo animal que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Diz-nos inequivocadamente que Deus criou cada uma das espécies do reino animal de tal maneira que não se pode cruzar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação do homem foi precedida por uma consulta divina. Além disso, os pronomes nossa e nossa proclamam a consulta celebrada pelas três pessoas da Divina Trindade, que é um na obra original. Imagem e semelhança nos aponta a ter um companheirismo com Deus. Entretanto, isto não significa que somos deuses ou podemos chegar a ser deuses. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, na realidade, se refere à verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. Esse domínio foi dado por Deus ao homem e está sempre sujeito a Deus. A relação do homem com o equilíbrio da criação se define agora como sendo um império de supremacia. O âmbito do seu senhorio é do mais baixo ao mais alto dos temas colocados sob sua influência. E criou Deus o homem à sua imagem. A palavra homem deve ter o artigo definido, e se deve ler o homem, quer dizer Adão, o mesmo homem Adão que se refere em capítulo 2, versículo 7. Estas não são, portanto, duas narrações da criação do homem, e sim uma declaração divina. A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus se perdeu na queda. Entretanto, a restauração da imagem se concluiu na cruz. Mas a finalização desta restauração não ocorrerá até a primeira ressurreição.
Macho e fêmea os criou. Representa, ao menos pelo que sabemos, a primeira vez que Deus criou o sexo feminino, ao menos no que se considera seres inteligentes. Não há registro de nenhum anjo fêmea. E Deus os abençoou, no que se refere à capacidade de reproduzir. E lhes disse Deus: frutificai e multiplicai-vos, e tornai a encher a terra. A palavra tornai a encher suporta a ideia de uma criação antiga na terra antes de Adão e Eva. Segundo Isaías 14 e Ezequiel 28, Lúcifer governou este mundo por um período indeterminado de tempo, e o fez em justiça e santidade como um formoso anjo criado por Deus. Se de fato governou o mundo nessa época, esta é a afirmação para argumentar que tinha que existir algum tipo de criação na terra para que ele governasse. A palavra tornai a encher se refere a essa criação. E sujeitai-a, o que o homem fez. Entretanto, tinha-o feito muito antes de ter ocorrido a queda. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente ser-vos-á para alimento. Refere-se ao fato de que tanto os animais e a humanidade foram vegetarianos antes da queda, e certamente isto veio a mudar depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9, versículo 3. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde lhe será para alimento. E assim foi. Isto nos diz que os animais no princípio não foram criados como animais de rapina, ou seja, todos os animais foram também vegetarianos, o que significa que todos, e não só alguns, eram dóceis. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Significa que não era simplesmente bom, mas sim extremamente bom. Não é só o homem que Deus contempla, e sim o universo inteiro, sendo o homem a sua coroa e glória. E foi a tarde e a manhã o sexto dia. A palavra tarde significa o fato de que o novo dia começava ao pôr do sol, em vez das 12 horas da meia-noite, como é atualmente em nosso cálculo de tempo.